está pensando em adquirir uma máquina de costura doméstica, você está no vídeo certo. Eu sou Sueli Rezende e hoje eu vou responder uma das perguntas que eu mais recebo, que é: qual que é a melhor máquina de costura para quem está iniciando? Pessoal, simplesmente eu já poderia chegar aqui e falar: olha, é tal modelo. Se você já quiser saber, eu deixei aqui no box de informações o link de 2 modelos que eu indico. Mas antes de eu falar qual que é o modelo que eu indico, você precisa entender as funções mínimas que a máquina precisa ter para te atender, tanto para quem está começando e para quem já pretende continuar a costurar. Por quê? Você vai ser iniciante só no começo. Então você precisa entender das funções mínimas, porque aí você compra a máquina da marca que você gostar e também você pode escolher de acordo também com o que você pode gastar. Porque a gente tem aqueles modelos mais acessíveis e tem os modelos mais caros. E eu vou te explicar aqui as funções necessárias mínimas aí para você costurar de tudo em casa. Então, para começar a costurar, você precisa do ponto reto. É o primeiro item aí da lista. Com o ponto reto, somente com ele, você consegue fazer várias roupas usando alguns acabamentos específicos. Então, com o ponto reto, você vai fechar a peça, fazer bainhas ou até mesmo fazer uma roupa completa. Então, quer dizer que aquelas máquinas mais antigas, de ferro, pretinhas, sabe? Tem algumas até marrons, você consegue costurar uma roupa completa usando alguns tipos de acabamentos que precisam somente do ponto reto. Então, toda máquina aí, da mais antiga à mais atual, vai ter o ponto reto. O segundo item, a segunda função que a máquina precisa ter, que eu acho necessário, eu tô falando por uma ordem, sabe, de prioridade, do primeiro até o último, é o ponto zigue-zague. Hoje em dia, na maioria das máquinas que você comprar, até alguns modelos mais antigos, você vai encontrar já o ponto zigue-zague nas máquinas. Com o ponto zigue-zague, você não vai precisar ficar fazendo acabamentos somente com o ponto reto, porque nem todas as roupas vai ser tão simples você fazer os acabamentos internos somente com o ponto reto. Você já vai precisar fazer um ponto chuleio, que a gente fala, chulear na ponta, que é para você imitar o ponto overlock, para fazer aquele acabamento para a peça não desfiar. Então, além disso, esse ponto zigue-zague, você já anda um passo, porque você consegue costurar tecidos elásticos, tecidos que esticam. Você pode fazer biquíni, pode fazer lingerie, pode fazer roupa fitness. Então, você já pode aí costurar tecidos que esticam, além daqueles tecidos que não esticam. A terceira função que eu acho essencial para adquirir uma máquina doméstica é o que? A função casinha de botão. Porque aí você não precisa ficar fazendo gambiarras com ponto reto ou com zigue-zague para fazer a sua casinha de botão. Você vai girar o volante ou apertar o botão e já vai fazer a sua casinha de botão. Só que existe a casinha de botão de apenas um passo, que você gira o volante ou aperta a função ali na máquina e ela automaticamente já faz aquele retângulo, né? Geralmente, que é a casinha de botão. Só que existem alguns modelos de máquina que fazem essa casinha de botão com vários passos. Então você vai ter que ficar girando ou apertando o botão várias vezes. Então eu não indico, você tem que observar isso, porque às vezes a máquina tem o mesmo valor, ou um valor um pouquinho a mais, por ela ter essa função mais enxuta. Por quê? A gente quer o quê? Praticidade, facilidade, não é verdade? Então, escolha a casinha de botão com apenas um passo. Agora, o quarto item que eu acho assim essencial, que é o item que ele vai decidir a minha escolha do modelo. Por quê? Nem todas as máquinas têm essa função, que são os pontos flexíveis já de fábrica. Então a máquina,
ela já vai ter pontos específicos além do zigue-zague para você costurar tecidos que esticam. Então, assim, o principal para mim é o ponto reto flexível. Imagina você fazer um ponto reto que você estica a malha e ele não arrebenta. Então, esse é um dos pontos flexíveis. Quando o fabricante diz que a máquina tem pontos flexíveis de fábrica, quer dizer que são pontos apropriados para costurar tecidos que têm elasticidade, para você fazer biquíni, lingerie e roupa fitness. Aí você não vai precisar ficar usando lá o zigue-zague e ajustando ele, fazer várias configurações na máquina. Os pontos flexíveis você só precisa acionar o ponto flexível que você quer e costurar. E o melhor de todos é o ponto reto flexível, que é esse ponto aqui que ele vai uma vez para frente, uma vez para trás e outra vez para frente. Então ele faz 3 pontadas, como se fosse um retrocesso. Ele vai acompanhar a elasticidade do tecido. Então serve para você fechar as peças, para poder fazer uma bainha. Eu acho perfeito esse ponto. E fora os outros pontos flexíveis também. Além desses, alguns que são decorativos, que ficam legais para poder fazer lingerie e várias outras peças. Então agora, com essas informações, você pode pesquisar a marca que você mais gostar e também você pode verificar, de acordo com essas funções, qual o preço aí que é compatível com o seu orçamento. Mas agora eu vou te mostrar 2 modelos que eu indico assim, da marca que eu gosto de usar. Uma máquina mais acessível, com valor mais acessível, e uma outra que é um pouquinho mais cara, e eu vou te explicar a diferença entre as duas. Essas 2 máquinas têm essas funções de mínimas que eu mencionei. Essa daqui é a Singer M3405 e essa aqui é a Facilita Pro 4423. Elas têm praticamente as mesmas funções. A diferença é que a M3405 é uma máquina que é mais indicada para tecidos leves até médios, para você fazer alguns ajustes. E já essa máquina, a linha Facilita Pro em si, ela é indicada para costuras mais pesadas até, para você costurar mais camadas, fazer uma bolsa, uma mochila nessa máquina. E a linha Facilita Pro só vai ter essa função de pontos flexíveis a partir do modelo 4423, porque ela tem vários modelos aí no mercado, 4411, que não vai ter essa função de pontos flexíveis. Aí você tem que observar isso a partir do modelo 4423. Então, o que vai diferenciar esses 2 modelos de máquina, já que elas têm praticamente as mesmas funções, só que uma tem um valor muito mais acessível, que é a linha M3405, e a Facilita Pro ela tem um custo bem maior. 2 coisas que elas têm de diferente, que é a quantidade de pontos por minuto. Esse modelo M3405 ela faz 750 pontos por minuto, então é uma máquina mais lenta. Já a Facilita Pro faz 1.100 pontos por minuto, então é uma máquina mais veloz, mais rápida. Uma máquina industrial que você consegue regular a quantidade de pontos por minuto, ela faz no mínimo 1.000 pontos por minuto. E a linha Facilita Pro, que é uma linha doméstica, ela faz 1.100, ela faz mais do que o mínimo de pontos por minuto que uma máquina industrial faz aí no mercado hoje em dia. Então, é uma máquina bem veloz em comparação a essa aqui que faz 750 pontos por minuto. É uma diferença de 350 pontos por minuto. Então, uma coisa que você precisa analisar também na hora de comprar a sua máquina é a quantidade de pontos por minuto que ela faz. Então, quanto menos pontos por minuto ela fizer, mais lentinha ela vai ser. Os pontos por minuto, geralmente lá na descrição da máquina, vem escrito PPM, que é uma abreviação, pontos por minutos. Agora, um outro item, que é uma diferença entre as duas aqui, é a potência da máquina. Essa daqui tem 70 watts de potência contra 90 watts de potência. Quando uma máquina ela é mais potente, ela vai ter um desempenho melhor. Vamos comparar como se fosse um carro. A gente tem um carro 1.0
e tem um carro 1.8, por exemplo. Na subida de uma ladeira, qual carro vai ter um desempenho melhor? Com certeza é o carro que é 1.8. Então, quando a gente tem uma máquina que ela é mais potente, que ela costura mais pontos por minuto, logo ela vai ter um desempenho melhor, logo ela vai conseguir costurar bem melhor mais camadas de tecido e por isso ela vai ter um preço, um custo mais elevado do que uma máquina que tem só 750 pontos por minuto, que tem 70 watts de potência, que é mais fraquinha. E se você adicionar muitas camadas de tecido, ela vai sofrer para costurar. E eu cito também em relação assim, à carcaça. Eu percebo que essa daqui ela balança muito mais na hora da costura, essa daqui é mais firme. E o próprio fabricante já recomenda que é uma máquina mais resistente, que é uma linha mais resistente, potente, para costurar mais camadas. Então, com esses itens essenciais e mais esses itens aí de bônus em relação à quantidade de pontos por minuto, e a questão da potência da máquina, você vai chegar à conclusão aí do modelo e da marca que você mais gostar, de acordo com o preço que você pode pagar. Então, se você gostou dessa aula aí sobre máquina de costura, tem mais dúvidas, pode deixar aqui nos comentários, deixe seu gostei se você gostou, tá bom? E compartilha com alguém que você sabe que tá querendo aí entrar no mundo da costura ou tá querendo trocar a máquina de costura. E não se esqueça que eu deixei aqui o link de lojas confiáveis para você adquirir se você gostar desses dois modelos. Um beijo, fique com Deus e até a próxima aula. Tchau!